Olá pessoal, bom dia. Vamos dar sequência ao nosso assunto do dia de hoje. A gente vai falar da depressão. Depressão unipolar e depressão bipolar. A gente vai explorar exclusivamente a depressão para que vocês entendam e que isso possa servir de auxílio para quem for procurar um profissional, um psiquiatra e mesmo um psicólogo, saber ajudar, né? Ajudar o profissional para se conseguir um diagnóstico mais real possível dentro da realidade de cada paciente, tá? Então, gente, de forma geral, a depressão é aquele estado que você tem uma baixa vontade, você tem uma desmotivação, nada te interessa, um desinteresse pela vida, pelas coisas, né? Normalmente você quer ficar dormindo, isolado, com quarto escuro. Alguns deixam até de tomar banho, né? Os pensamentos ficam mais negativados, a pessoa parece que se prende mais naquela coisa mais sombria, a culpa é muito presente, a ruminação mental, né? Principalmente das coisas que não são boas, um sentimento de inutilidade. Então, é uma combinação de fatores que faz com que a pessoa fique com aquele humor lá embaixo. Muito difícil, né? É difícil porque, entendam bem, às vezes a pessoa passa um estado depressivo que fica com essas características, mas isso não pode ser estendido demais, né? Então a gente diz, num caso assim mais um luto de uma pessoa muito próxima, você pode ficar com esses sintomas? Pode, mas que eles assim, né? A partir de um mês isso tem que ir diminuindo, ficando menos evidente, né? Aos poucos, gradualmente. Quando isso não acontece e às vezes até se intensifica, é hora de procurar ajuda, tá? Então, essas são as características gerais da depressão. Existem algumas pequenas diferenças entre a depressão bipolar e unipolar, mas elas são sutis. E nem vem ao caso a gente comentar num vídeo aqui, porque isso é mais para profissional. No geral, a depressão é depressão e ela é identificada como depressão. A depressão bipolar tem as mesmas características, tá? Então, o que acontece? Como é que o médico vai saber qual é uma e qual é outra? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que cada um tenha essa clareza. Porque quando você vai ao psiquiatra, você vai com depressão. Ninguém vai ao psiquiatra, por exemplo, quando ele está com humor legal, produtivo, alegre, expansivo. Vai? Não vai. Você vai quando? Quando você está na depressão, certo? Agora, se você sabe que você ocasionalmente tem o seu humor mais elevado, que você passa períodos que você está muito bem, muito produtiva, expansiva, né? Tem características assim bastante diferentes, né? Energizadas, com bastante potência, você pode levar essa informação para o médico, ainda que o médico não faça uma anamnese tão completa. Hoje em dia o que acontece? A gente tem muito atendimento de convênio. As consultas de convênio são super rápidas. Então o profissional não consegue fazer aquela avaliação, né? E, gente, atendimento psiquiátrico precisaria ter um tempo, pelo menos de uma hora, para estabelecer um diagnóstico e poder dar um medicamento, né? E nem sempre isso acontece. Então, se o paciente já tem essa visão de que, além da depressão, ele passa períodos de uma vida boa, de um humor legal, de alta produtividade, ele pode levar essa informação ao médico. Isso vai ajudar para que o diagnóstico seja feito corretamente. Por quê? Se o psiquiatra só for perguntar coisas relativas a essa depressão, você vai ficar falando, vai acabar a consulta, ele vai te diagnosticar como depressão, simplesmente.
E o grande problema é que a depressão unipolar é tratada de um jeito e a depressão bipolar é tratada com outro medicamento, tá? Então, aí mora o problema, porque uma depressão bipolar, se for tratada como unipolar, ela vai criar vários problemas que não vão resolver e ainda às vezes vão piorar o quadro. Então, assim, essas informações, isso é um alerta, né? Para que você mesmo aprenda a prestar atenção em si mesmo. Hoje em dia existem muitos sites, embora a internet tenha muita coisa e muita coisa que não é confiável, tem muita coisa confiável. O site da Abrata, por exemplo, é a Associação Brasileira dos Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Abrata é um site muito bom, tem muita palestra, tem muito texto informativo, então quem tiver dúvida, tá? Pode recorrer, é um deles, não é o único, tem outros bastante confiáveis também. Mas procure, vai atrás, né? Hoje a gente tem muita palestra, tem muita coisa que é confiável. Então, o grande lance do dia de hoje é a gente perceber que na depressão, que é o momento que a gente busca essa ajuda, existem essas duas diferenças, depressão unipolar, depressão bipolar. O tratamento psicológico é muito importante nos dois casos, porque a parte psiquiátrica você vai receber uma substância química que vai ajudar em todo esse processo, mas na verdade a psicoterapia vai te ajudar a reformular os seus comportamentos. Você vai aprender a conhecer o seu diagnóstico e a lidar com ele, a saber o que é uma característica sua, o que é uma característica do transtorno que você tem. Porque quando a gente trabalhar esse transtorno e com o tratamento, ele vai ficando inativo, tá? E aí você vai aprendendo a lidar com tudo isso que está acontecendo ao seu redor. Inclusive percebendo se você está com uma determinada característica que você sabe que é do transtorno, você vai aprendendo como lidar, desenvolvendo as ferramentas internas para lidar com tudo isso, tá? Então, de novo, psicoterapia cognitivo-comportamental com psicólogo, tá? Sempre psicólogo para tratar desses transtornos. Hoje a gente está numa época que tem muito coaching, tem muito psicanalista e eu alerto que o psicanalista, ele não é um profissional com uma formação específica da área de saúde, mas completa. Ele faz um curso específico da psicanálise e é um curso aberto a qualquer profissional de qualquer área, tá? O psicólogo tem uma formação de 5 anos, normalmente você continua estudando, você tem as pós-graduações, as especializações, né? E por aí afora, indo aí até mestrado, doutorado, pós-doutorado. É um trabalho diferente. Então, você vai pôr a sua vida, a sua saúde mental nas mãos de quem conhece, de quem entende do assunto. Tá bom? Então, eu espero que assim você tenha tido uma visão geral da depressão e você tente reconhecer. Você acha que é uma pessoa depressiva? Tenta reconhecer em você. Como é a tua característica, você às vezes oscila de comportamento, não oscila. Todas as vezes da tua vida você oscilou para baixo quando isso aconteceu, tá? Então, são elementos que vão te ajudar quando você estiver lá na consulta, tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra, a desenvolver todo esse assunto e estar mais apropriado de si mesmo. Isso é muito importante. O paciente, ele não é passivo, ele é ativo, tá? Nunca esqueçam disso. Então você tem que colaborar para que o diagnóstico seja realmente apropriado, de acordo com as características que você tem, não só no momento da crise, mas naquela avaliação da vida, tá bom?
Espero que tenha ajudado. Se você gostou, me ajude a divulgar. Eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam, né, esse tema que a gente está falando para conseguir colaborar para que esse diagnóstico seja feito corretamente. Só para vocês terem uma ideia, o diagnóstico da bipolaridade costuma demorar, em média, 13 anos para ser corretamente diagnosticado, justamente porque a pessoa procura na depressão e muitas vezes é diagnosticado como uma depressão unipolar e só vai ser descoberto isso depois de muita... quando a pessoa percebe que não está melhorando, que não está melhorando. E isso leva anos e todo um desgaste. Né? Espero que realmente contribua. Até amanhã.